Levítico, capítulo 26. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. Tampouco coloquem qualquer pedra esculpida na sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus estatutos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu darei a vocês chuva na estação certa, a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época de plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão com segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e nada os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, os farei férteis e os multiplicarei. Também guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda comerão da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que deixassem de ser escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. No entanto, se vocês não ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos, e se desprezarem os meus estatutos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixando de pôr em prática todos os meus mandamentos e sendo infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, pragas e febre que tirarão a sua visão e esgotarão as suas forças. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto. Se continuarem se opondo a mim e se recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e reduzirão vocês a tão pouco que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem nas suas cidades, eu lhes mandarei uma praga e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu tirar de vocês o suprimento de pão, 10 mulheres assarão um pão em um único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a se opor a mim, então com furor me oporei a vocês e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus santuários locais, despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos. Rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de você em ruína e arrasarei os seus santuários. Não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. A sua terra ficará desolada, as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e desfrutará os sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam.
Quanto aos que sobreviverem de vocês, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra dos seus inimigos, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém o esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que restarem de vocês apodrecerão na terra dos seus inimigos por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Se, porém, confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, a sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso deles se humilhar e eles receberem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra que, por ser abandonada por eles, desfrutará os sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus estatutos. Apesar disso, quando estiverem na terra dos seus inimigos, não os desprezarei nem os rejeitarei a ponto de destruí-los totalmente, quebrando assim a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles, porém, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele e os israelitas por intermédio de Moisés.